Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Essa aula de sistemas de informação. Tá? É a segunda aula que a gente faz nessa semana. Na aula passada, a gente estava começando a falar um pouquinho sobre sistemas de informação. Eu me apresentei e a gente começou a falar de algumas coisas. Tá? E eu lembro de ter perguntado para vocês quais eram as expectativas. Bom, eu recebi lá uma enquetezinha, e só que eu não deu para ver direito. Tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Eu lembro que a última coisa que eu falei para vocês, tá? Vamos ver, vocês estão vendo aí já a transparência ou não? Então, né? Sim. Isso, obrigado. É assim, moçada, quando eu pergunto, eu não consigo ver quem está falando comigo. Por quê? Porque eu tenho aqui que tampar a tela que eu vejo vocês para eu conseguir mexer aqui no PowerPoint, tá? Então, às vezes vocês falam comigo, eu não sei quem é. Por isso que eu pergunto quem falou, tá bom? Mas é assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade de interromper, qualquer comentário, vocês podem falar aqui no chat, porque eu estou vendo, ou podem levantar a mão. Se você levantar a mão, eu vou escutar um barulhinho aqui no alto-falante, mas eventualmente eu não vou saber que foi a mão levantada, tá? Mas daí eu prefiro que vocês falem comigo. E pode interromper na hora que quiser, tá? Mas eu lembro que a gente estava falando, né, é, dos objetivos organizacionais que existem e são defendidos pela implementação de sistemas de informação em qualquer organização, né? Lembra que a gente comentou? Qualquer empresa, qualquer sistema organizado, vamos dizer assim, ele tem algumas vantagens competitivas se ele implementar de maneira coerente um sistema de informação, né? Então, é a nossa função aqui a gente conhecer, não a fundo, né, e também não superficialmente. A gente vai dar uma abordagem mediana nos sistemas de informação para a gente entender como que essas coisas acontecem na empresa que a gente trabalha, na empresa que a gente vai trabalhar, ou na nossa microempresa pessoal, né, ou na própria vida nossa, né? Porque, afinal de contas, nós somos a empresa. Mas eu lembro que eu terminei a aula dizendo que o que é importante para qualquer empresa, qualquer organização que queira ser competitiva, tá? Que queira ter conseguido vantagem competitiva, tá? Ela precisa, de uma certa maneira, ter excelência operacional, tá? Possibilidade de desenvolvimento de novos produtos, tá? Criação de novos modelos de negócio. Ele tem que tentar se relacionar melhor com o cliente, tá? Com os consumidores, com os fornecedores, tá? Ele implanta um sistema de informação para possibilitar que ele tome melhores decisões, decisões mais rápidas, tá? Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que o cara quer é grana, né? Então, quando você for implantar algum sistema operacional em qualquer empresa, uma das coisas que a gente precisa ter. E o Matheus tem duas tentativas de entrada, ambas as duas por fora da empresa. Bom, então, uma das coisas que a gente tem que ver quando for instalar, ou implantar, ou modelar, ou dar manutenção, ou até operar um sistema de informação de alguma empresa, é ver se esse sistema operacional ele realmente vai trazer essas vantagens, tá? E retorno financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, cara,
no afã de querer melhorar a tua empresa, melhorar os organismos, melhorar todas essas coisas dos objetivos organizacionais que a gente viu até agora na aula passada, você vai contratar um sistema, você vai comprar um sistema de um terceiro, você não vai criar um sistema. E tem vários sistemas de informação, tá, sendo vendidos no mercado. Só que o custo, veja bem, de você comprar e manter esse sistema vai ser tão caro que, às vezes, a gente tem que ponderar muito para ver se tem aquele retorno financeiro desejado. Tá? Se você for pensar apenas no retorno financeiro, pode ser que você até não implante o sistema. Por quê? Porque você vai criar alternativas. Você vai ter que criar alternativas. Porque o sistema, do jeito que está sendo vendido para você, o software que foi feito por um terceiro, às vezes ele fica tão caro que não vale a pena você investir. Às vezes, o preço do sistema até está dentro do seu budget, do seu orçamento. Você até conseguiria diluir isso daí, né, no orçamento na parte de investimentos, né, da tua empresa, por exemplo, depreciar isso em 5 anos, em 10 anos. Só que o custo para você manter esse sistema talvez seja alto também. Tá? Eu vou dizer assim, por exemplo, você pega um sistema de informação da Infor, tá? Da Oracle, não sei, e você implanta na sua empresa. Tá? Para implantar esse sistema, você vai ter que investir em hardware, vai ter que investir no software, vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir em contratação até de pessoas que têm conhecimento desse software para poder operar o software. Tá? Você vai ter que contratar pessoas para colocar numa área de tecnologia de informação que tenha especialização nesse software para fazer as modificações e adequações necessárias para os processos da tua empresa. Muitas vezes, esses sistemas de informação, eles não permitem que você faça isso. Tá? Daí você vai ter que contratar pessoas gastando mais dinheiro, né, investindo mais dinheiro em contratação, para colocar pessoas especialistas, para conseguir futunhar o software, para extrair desse software coisas que nem o próprio software permite para você. Então, essas coisas têm que ser muito bem estudadas. Tá? Então, veja bem, o que eu quero alegar para vocês é que, às vezes, gente, não adianta a gente querer o melhor, tá? Ou sair de um curso qualquer achando que o que se aprendeu nesse curso é a solução para todos os seus problemas. A gente sabe que, como eu falei, a gente vai trabalhar com administração. E trabalhando com administração, a gente trabalha com sistemas, tá? Sistemas que não são necessariamente sistemas de resposta conhecida. Né? As funções de transferência dos nossos sistemas, elas não são de humanas, né? De exatas, digo eu. Elas são sistemas de humanas. Né? Então, a gente, às vezes, não consegue fazer do jeito que a gente acha que vai ser feito. Tá? Mas, por outro lado, a gente tem que entender, tá, que toda empresa compre um sistema pronto, ou crie o próprio sistema, ou adapte os seus processos para os sistemas de informação conhecidos aí, de grátis, que tem na internet, não sei o que lá, tá? Para que as empresas sobrevivam, tá? Num ambiente turbulento no qual a gente está vivenciando hoje em dia, ela precisa de ter respostas mais rápidas, para que a tomada de decisão seja mais rápida, para que os seus desenvolvimentos de produtos sejam melhores, tá? Para que ela tenha uma proximidade com os fornecedores e com os clientes maior. Para quê? Porque se ela não fizer isso, ela ficar isolada naquele mundinho lá,
dos anos de 1940, dos anos de 1920, eu acho que ela não vai para frente, tá? Então, um outro motivo, né, para que essas empresas invistam em sistemas de tecnologia de informação, tá, é porque eles se tornaram imprescindíveis hoje para a prática dos negócios. Tá? Isso é verdade. Tá? No nosso livro, o livro que eu tenho de apoio às aulas, eu não estou com ele aqui, tá? A gente tem alguns casos, tá? Que o sistema de informação, né? O cara dá alguns exemplos de empresas que implantaram alguns sistemas de informação para que o aluno, quando lê esses casos assim, ele consiga traçar um paralelo com o que os caras fizeram e o que pode ser feito na cabeça dele enquanto gerente ou enquanto usuário, né, de um sistema de informação na empresa dele, tá? Então, um dos casos que o cara retrata lá, tá, é o caso do Citibank de New York, né? O Citibank, todo mundo conhece, é um banco muito grande, sediado em Nova York, tá? E quando ele sentiu, né, essa necessidade de interagir melhor com os clientes, tá? Ele inventou, né, um sistema de informação que o cliente do banco pudesse ter acesso de alguns lugares, assim, que não diretamente no banco, um acesso mais direto, mais automático, tá, na sua conta corrente. Tá? Então, o Citibank, ele melhorou o relacionamento dos clientes, a velocidade de operações com implantação, tá, do que ele chamou de Automatic Teller Machines, os ATMs, tá? Ou os bancos 24 horas. Tá? Então, é assim, o Citibank, lá, o pessoal de tecnologia de informação do Citibank, inventou um sistema do qual você conseguia fazer transações bancárias através de caixas automáticos espalhados por vários locais, né, da cidade, supermercados, nas lojas de conveniência, tá? E lá nos Estados Unidos era até comum, né, em 1990, 1990, 89, mais ou menos, tá? Você ter esses ATMs até disponibilizados na rua, na frente do banco. Você não precisava entrar no banco para ficar esperando na fila, não sei o que lá, para ser atendido pelo caixa, né? Se você quisesse fazer algumas operações mais tradicionais, como pagar uma conta, fazer um saque, você ia no ATM e fazia. Tá? Ah, hoje, a gente falar isso daqui, para a gente, cara, não dá para imaginar um banco que não tenha acesso por ATM, né, esses bancos 24 horas, instalados até na própria agência, né, para você não precisar necessariamente falar com o caixa, ficar esperando lá. Você espera na fila do ATM, mas não espera na fila do caixa ou do gerente, né, para fazer algumas operações. E hoje já se estendeu até para fazer essas transações através do nosso telefone celular, né? Hoje é raríssimo um banco que não tenha um acesso via internet. Tá? Mas veja bem, quando você faz um acesso à internet a um banco, você está acessando uma parte do banco que, entre aspas, está vulnerável a ataques de hackers, a ataques cibernéticos, né? Então, os sistemas de informação, eles são úteis, eles têm várias facilidades, todos aqueles objetivos organizacionais podem ser ou deveriam ser atingidos através da instalação de sistemas de informação, tá? Quem não coloca, a empresa que não usa esse tipo
tecnologia disponível para tomar decisão mais rápida, etc., não vai sobreviver. Só que a gente também tem que tomar alguns cuidados, tá? Principalmente quando a gente disponibiliza parte do nosso sistema de informação que está dentro da nossa empresa para pessoas fora da nossa organização. Tá? Então, a gente tem que tomar vários cuidados. Então, daí, nesse curso, a gente não vai entrar diretamente nas técnicas que a gente tem de proteção. Tá? A gente vai citá-las e vai conversar sobre algumas delas. Mas a gente não está fazendo um curso de tecnologia, de informação, a ponto de a gente desmembrar ou discutir, né, como implementar um sistema de segurança através de um firewall numa empresa. A gente não vai fazer isso. Tá? Mas a gente vai saber que existe, como é feito, talvez como configurar algumas coisas, né? E principalmente entender como dividir, como separar a parte, até onde o seu fornecedor pode entrar no seu sistema de informação da tua empresa, quais informações eles podem verificar. Para que você vai abrir a tua empresa para um fornecedor, para um cliente, para ele entrar dentro do seu sistema lá e futunhar aonde não pode, aonde não deve. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Mas, de qualquer maneira, a sobrevivência empresarial talvez seja um dos motivos maiores para que a gente invista ou convença a empresa de investir num sistema de informação, tá? Vamos ver algumas definições que os autores que falam sobre sistemas de informação, eles passam para a gente vai ver algumas e a gente vai discuti-las ou tentar entender melhor antes de entrar nos sistemas propriamente ditos, tá? Então, vamos definir, né? Porque até agora a gente falou, mas não definiu muita coisa, né? O que a gente entende, gente, ou deveria entender, de acordo com os especialistas da área, né, do que seria tecnologia de informação, TI. Tá? O que é TI para a gente? A gente é engenheiro eletricista, né? Mas tem um monte de gente que fala assim, tudo bem, eu estou fazendo engenharia, cara, mas eu trabalho com TI. Eu vou trabalhar com TI. Vou entrar em tal empresa, vou trabalhar na área de TI. O que é tecnologia de informação, né? Então, os especialistas, escritores, os bambambam no assunto, né? Os caras que ensinam todo mundo, eles definem, tá, que tecnologia de informação, tá, é composta por todo o hardware e software de que uma empresa necessita para atingir aqueles objetivos organizacionais que a gente falou. Então, veja bem, tudo aquilo que a gente falou na aula passada, uma empresa, para implementar aquilo, ele vai precisar, né, entender um pouco de tecnologia de informação. E toda a parte técnica de hardware, software, às vezes até treinamento, né, precisa ser integrado, vamos dizer assim, dentro de uma área, tá? Uma área do conhecimento que a gente pode chamar de tecnologia de informação, tá? Isso inclui não apenas os computadores, tá? Os computadores, os HDs, os sistemas de armazenamento de dados, né? Mas também como, né, os sistemas operacionais funcionam, tá? Então, até o sistema operacional ele tem que ser compreendido dentro da área de TI, tá? Tipo assim, você vai colocar Windows ou Linux ou Unix, tá? Ou Debian, tá? Você tem vários sistemas operacionais. Você tem sistema operacional que não é distribuído, ele não é centralizado, né? Então, como que você vai definir? Então, isso tudo, essas definições, está no que a gente chama de tecnologia de informação. Quando você compra lá para a tua empresa, o cara de TI, né? Na realidade,
geralmente quem faz essa compra, né, quem define essas coisas, é o pessoal da área de tecnologia de informação, né? Se ele comprou o pacote Office, por exemplo, para melhorar a produtividade da tua empresa, tá? Se ele comprou um software específico para organizar o seu almoxarifado, não sei o que lá. Ou seja, essas coisas, né, compradas, tá? Elas definem o que é a área ou a tecnologia de informação. Então, tudo está englobado na tecnologia de informação. Tá? Agora, um sistema de informação propriamente dito, ele já pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados. Veja bem, quando você compra o Microsoft Office, você até pode falar assim, olha, eu vou aumentar a minha produtividade, vou atingir alguns objetivos, né? E o pacote Office, de uma certa maneira, ele está interrelacionado, né? Ou seja, eu tenho planilhas que eu posso interagir diretamente com apresentações, eu posso fazer textos, eu posso interagir com e-mail, eu posso guardar em nuvem, eu posso guardar os meus dados ou os dados da minha planilha na nuvem ou num outro servidor de banco de dados, sei lá. Então, aparentemente, você poderia até inferir, né, que o pacote Office seria um sistema de informação. Mas não. O pacote Office, apesar de ele ter um nível de interatividade, tá? Ele não é considerado um sistema de informação, porque o sistema de informação ele é considerado de componentes interrelacionados que coletam, recuperam, manipulam, processam, armazenam e distribuem informações. Informações. E veja bem, cara, quando eu falo em informações, eu não sei se vocês já perceberam, mas desde a primeira aula eu estou tentando fazer uma distinção, talvez até de forma assim que vocês possam não entender, né, uma forma subliminar, dizendo para você que informação é diferente de dados, tá? A gente ainda não sabe direito, mas a gente vai entender. Quando eu falo dados, eu estou falando de um tipo de coisa. E quando eu falo informação, eu estou falando de outro tipo de coisas. A gente vai ver que dado, cara, dado não é informação. Dado é uma coisa bruta. Dados são brutos, né? São coisas que você coleta, mas eles são brutos. Agora, se você der uma lapidada nos dados, você der uma organizada nos dados, aí sim eles se transformam em informação, tá? Então, quando a gente fala, e a gente vai falar no curso sobre Big Data, né? Que é essa coleta de dados que todos, tá? Os sistemas nos quais a gente usa hoje na internet, ou na casa da gente, ou softwares que a gente abaixa no celular, no smartphone e tal. Todos esses softwares, eles coletam dados sobre você, dados sobre onde você está, dados sobre o que você está fazendo, o que você está vendo, quanto tempo você passa vendo tal coisa, o que você está conversando, o que você está falando, o que você está pesquisando na internet, né? E por que isso é dado e é bruto? Isso daí não serve para porra nenhuma na realidade, tá? Isso daí, ele vai servir para que a empresa que está coletando esses dados faça, através de alguns processos internos dela lá, uma manipulação, tá? Um processamento, tá? Ele armazena em lugares diferentes, inclusive, e depois eles distribuem informação. Ou seja, um sistema de informação, ele tem que ser capaz de coletar, manipular, processar, armazenar, distribuir esses dados já transformados em informação. Olha que legal. Se você entrar no Google hoje e pesquisar sobre nariz de palhaço, lembra o meu nariz de brasileiro? Né? Ontem, por exemplo, eu tive que colocar isso daqui, né?
Para dormir. Eu dormi com meu nariz de palhaço. Mas é o seguinte, procure no Google aí. Sai da aula e vai procurar. Ó, agora mesmo, você não está achando que a aula está uma bosta? Entra no Google aí e procure nariz de palhaço. Beleza, você vai fazer uma pesquisa, vai perguntar de novo para o Google, vai clicar num monte de página de nariz de palhaço. Beleza, maravilha. Agora você vai se atordoar, porque amanhã, quando você for entrar no seu YouTube para ver aquele story, aquele filme, aquele sei lá o que você procura no YouTube, o YouTube vai apresentar para você, o YouTube vai apresentar para você alguma coisa sobre nariz de palhaço. Você vai falar, caraca, meu, mas o que esse YouTube está fazendo? Eu estou querendo ver, sei lá, um telejornal aqui, o que está acontecendo. Eu quero dar risada. Eu não quero saber de nariz de palhaço, mas ele vai apresentar para você. E quando você estiver entrando na sua página do Facebook, que não tem nada a ver com o Google, hein? São empresas totalmente diferentes. Tá? Provavelmente você vai se deparar num lado, na lateral, ou num anúncio pago, de alguém oferecendo para você nariz de palhaço, e você vai falar assim, cara, como que ele sabe que eu quero nariz de palhaço? Porque ele trabalha com sistemas de informação. Tá? Agora, esses sistemas de informação, no Facebook, no Google, no qualquer sistema de internet, a gente pode entender qual é a necessidade do cara. Na realidade, ele quer que você compre. Compre, compre, compre. Compre isso, compre nariz de palhaço, compre nariz de esponja, compre nariz artificial, aumente seu nariz 7 centímetros, compre, compre, compre. É isso que o cara quer. Por quê? Porque eles ganham dinheiro fazendo você comprar e fazendo você ver as propagandas do que ele quer forçar você a comprar e usa todos os artifícios que ele pode para fazer você comprar nariz de palhaço, porque um dia você pesquisou o nariz de palhaço. Mesmo na janela incógnita, né? Mesmo navegando sem saber, né? Porque eles usam tecnologia para fazer isso, inteligência artificial, etc. Mas e na tua organização, cara? Será que se você tivesse, né, na sua empresa de fazer chupeta, eu falei da empresa de fazer chupeta para vocês? Não, se eu não falei, desculpa, mas é a empresa que eu mais gosto e a empresa que eu sempre falei em planejamento e controle da produção. Como eu dei aula de planejamento e controle da produção, eu lembrei da aula de chupeta e eu sempre falei chupeta e eu vou falar da minha fábrica de chupeta. Então é o seguinte, de que interessa saber que o usuário, o comprador de chupeta, o consumidor de chupeta, pesquisou sobre nariz de palhaço? Né? Talvez nada. Né? Mas, se você oferecer a chupeta e como brinde um nariz de palhaço, você não acha que, de repente, as suas vendas podem aumentar? Né? Então, é para isso que os caras usam sistema de informação. Então, existe uma distinção muito grande entre tecnologia da informação e sistema de informação. E a nossa aula vai ser sobre sistemas de informação, tá? Mas na sua empresa, esses sistemas de informação, eles servem para apoiar a tomada de decisão, né? Se alguém da sua empresa faz uma pesquisa e vê que todo mundo gosta de nariz de palhaço, na tua empresa de chupeta, o cara na reunião da diretoria pode dizer, poxa, eu acho que se a gente fizer uma promoção e vender nariz de palhaço junto com a chupeta, eu acho que a gente aumenta as vendas, porque tem um monte de gente procurando sobre nariz de palhaço. Tá? E a maioria dos caras são usuários de chupeta. Tá? E daí essa informação, veja bem, não são dados, né? Porque daí já é uma informação trabalhada, em forma de pesquisa, eles podem, tá, apoiar a tomada de decisões. Tá? Além disso, esses sistemas também auxiliam gerentes e trabalhadores para analisar problema, né? Realmente, um sistema de informação, tá? Ele pode ensinar o gerente a analisar problema.
Por exemplo, você tem uma linha de produção que se ela não tiver, se você não tiver coletando dados, itens de controle, né, na sua linha de produção, para saber se sua linha de produção está legal, você talvez não consiga analisar problemas antes que esses aconteçam, né? Por exemplo, você só vai perceber que a porca saiu de tamanho diferente lá na checagem de qualidade, por amostragem, né? Não sei, será que isso é o melhor processo? Bom, se não for, alguém foi lá na sua empresa e falou, não, é melhor você coletar alguns itens de controle e você checa antes de terminar a confecção da porca. Por quê? Ou da chupeta, né? A gente está falando de chupeta. Em vez das chupetas saírem todas com tamanho diferente, pô, em algum momento da sua linha de produção, se você tiver um sistema de informação, esse sistema de informação pode assinalar, sinalizar, mostrar para você em tempo real o que está acontecendo. E você pode parar a linha de produção e tomar medidas corretivas para que os problemas que possam surgir lá na frente não surjam, tá? Então, em tempo real, tá? Outra coisa que um sistema de informação pode fazer na tua empresa é apresentar gráficos para o teu gerente, aquelas reuniões maravilhosas de PowerPoint ou PDF, onde você coloca aqueles montes de gráficos, né, que saem, né, de todas as áreas da empresa, né, porque todas as áreas estão tentando, aí o diretor vai lá e ele quer apresentar os 45 slides que ele preparou, né? O diretor olha para aquilo e fala, eu não quero ver os 45 slides. Resume tudo que você faz em um slide só. Os mexicanos adoram fazer isso. Dizer, cara, isso tudo que você está apresentando para mim, eu não quero saber, cara. O que eu quero saber é o que você fez, né? Daí você fala assim, mas eu não consigo, porque eu faço tanta coisa. Então, diretor, você faz tanta coisa, você tem tantos departamentos, o problema é teu. O que eu quero saber é só em que a tua área resolve para mim, enquanto presidente da empresa. É isso que eu quero mostrar para o acionista, para o dono. Eu não quero saber dos seus 40 slides. Eu quero um slide mostrando o desempenho total da tua diretoria como um todo. Então, você, meu amigo, se você não tiver um sistema de informação para gerar esse slide, você vai ficar chateado, tá? E cara, eu tive patrão espanhol, eu tive patrão americano, eu tive patrão mexicano, e o mexicano é o mais chato nessa história, porque o mexicano é todo enrolado. Cara, se existe um povo enrolado, mais enrolado que o povo brasileiro, é esse povo mexicano. Cara, parece que o mexicano é a derivada segunda da Argentina, cara. É incrível, porque eles são, assim, a Argentina é a derivada do brasileiro, né? Que nós somos derivada do italiano. E daí a Argentina é derivada nossa, mas a derivada segunda do brasileiro é o mexicano, porque ele consegue ser muito mais desorganizado e ele não gosta de ver muita transparência, muito slide. Cara, o mexicano, ele quer ver tudo numa hoja. Ele diz ali, uma hoja. Graças. Uma hoja. Só uma folha. Então, assim, o cara às vezes tem trocentos departamentos na diretoria dele, o presidente quer ver uma hoja. E daí o diretor, se for mexicano, também. Você pode ter 8 gerentes e de cada gerente o cara vem com 20 apresentações. Não, o cara fala assim, uma hoja. Por quê? Porque você vai precisar pegar essa uma hoja de 8 caras e fazer uma hoja sua para apresentar para o seu presidente. E se você não tiver um sistema de informação, cara, para você coletar essas coisas é complicado. Imagina coletar tudo que você faz na linha de produção, se você não tiver pelo menos um Excel ali, né? Carta de controle, é complicado. Tá? Mas, veja bem, vamos ver então aqui, ó, aqui eu coloquei para lembrar, né? O que a gente define a diferença de dados e de informação. Né? Por que dados é diferente de informação? Tá? Eu tenho um exemplo claro para vocês.
uma pesquisa de satisfação ou de intenção de voto, né? As pesquisas de intenção de voto, elas coletam dados, né? Então o Ibope, não, Ibope não existe, né? O Datafolha chega em você e pergunta em quem você vai querer, de quem você vai querer comprar alface, né? Daí você diz assim, eu quero comprar alface de fulano, e outro diz, eu quero comprar alface de Beltrano. Beleza, então, isso é dado. Dado é uma situação, um fato, alguma coisa bruta é dado. Daí ele pega dado de 2.000 pessoas. E daí o que eles fazem? Entra numa máquina de moer carne, que é o sistema de informação do Datafolha, do Ibope, do Instituto César Calderaro, e o Instituto César Calderaro coloca isso no sistema de informação dele lá e manipula, ele mexe, ele coloca fórmulas de perfil, extrapola dado de um cara, faz cruzamento, né, usa probabilidade, não sei o que lá, e ele te devolve informação. E qual a informação? A informação é o seguinte: 52% das pessoas querem comprar alface e 32% das pessoas querem comprar pepino e 12% dessas pessoas querem comprar alcachofra, né? Então, daí ele disponibiliza isso para todo mundo. O que ele está disponibilizando? Informação. Tá? Por quê? Porque os dados você não tem acesso. Né? O cara não. Se você ligar para o cara e falar assim, meu, passa os dados para mim aí, para eu fazer a minha análise no meu sistema de informação aqui, o Instituto César Calderaro vai falar para você, não, eu comprei, eu que colhi, eu que trabalhei, eu que fui atrás desses dados, os dados são meus. O que eu forneço para você é a informação. Então, informação quer dizer dados que foram modelados conforme o interesse, né, a vontade e o tipo de sistema de informação que o cara tem. Então, os dados, né, ao contrário da informação, são sequências de fatos ainda não analisados. É a matéria-prima da pesquisa, é a matéria-prima da empresa ali, da informação da linha de produção, né? É aquele negócio que não tem como confundir dado de informação, porque a informação ela já vem analisada para você, ela já vem manipulada, ela já vem pronta para você entender. Né? E daí acredita na informação, por quê? Porque você tem que acreditar, você não tem os dados. E às vezes, quando você vai atrás dos dados, meu amigo, os caras não dão dado para você de jeito nenhum, porque dado custa dinheiro. Dado custa dinheiro. Mesmo em coisas públicas, né? A gente está passando na pandemia, né? Daí a gente confunde muito o que é dado de informação. Tudo que a gente recebeu de Covid, de quantos vacinou, de quantos não vacinou, quantos morreu, quantos reviveu, né? Quantos morreu de Covid, quantos morreu de não sei o que lá, tudo isso que é apresentado para a gente são informações. Informações obtidas através de dados que a gente não sabe, a gente não viu, a gente não vê e não são fornecidos. Tá? Não são fornecidos. Tá? Se você for no site da sua prefeitura, você vai ver lá qual é o percentual de... Na minha aqui, em Limeira, né? A gente tem percentual de ocupação de UTIs. Né? Os caras, até no início, cometeram o disparate de informar para mim que numa cidade de Limeira de 330 mil pessoas, ou 350 mil pessoas, a gente tem 100 leitos de UTI, porque no primeiro momento lá, a prefeitura não passava a porcentagem, ou ela não passava a informação, tá, de ocupação, ela passava a informação de ocupação, mas ela cagou e ela passou a quantidade de leitos e não deveria ter passado, porque qualquer ser que não é ignóbil, qualquer ser que seja menos alface,
qualquer ser que tenha um pouquinho de 2 ou um pouquinho mais do que 2 neurônios, ele vai ver que essa quantidade, para uma cidade que tem 350 mil habitantes, talvez, eu acho, talvez que seja pouco, né? Seja pouco. Então a gente nunca vai sair do lockdown, porque tem pouco leito, meu amigo. E mais, eles mexem nos dados, né? Às vezes eles transformam o quartinho da esquina num leito de UTI, então aumenta a quantidade de leito de UTI, eles põem o quarto da limpeza, faz UTI, o cara tira o auditório, faz UTI, o cara. E daí aumenta, daí diminui a proporção. E a gente, cara, fica com informação. Só informação. Por isso que os caras falam: quem domina a informação domina a mente das pessoas. E a informação é um dado analisado. Tá? Se você pegar os dados e você tiver cérebro, você consegue, no seu sistema de informação, talvez ter implicações diferentes, vamos dizer assim. Né? Então vamos lá. Que a definição mesmo, né? Eles dizem assim, ó, dados ao contrário são sequências de fatos ainda não analisados, são o que a gente chama de raw data. Ah, bonito esse termo, porque esse termo é um termo em inglês que você na entrevista de trabalho lá você pode falar que, nossa senhora, você vai, né, o cara não vai nem saber o que é raw data e ele vai achar que você é um cara muito importante porque você sabe falar o que ele não entende. Então, ele pode te contratar ou pode ficar com medo de você e não te contratar por achar que você é mais inteligente que ele e você perdeu a vaga. Então, até para usar o teu conhecimento, você tem que ter... tem que fazer análises, né? Porque, às vezes, é melhor você não dizer coisas, né? E, assim, que nem eu, que não tenho mais o que temer, já estou quase, se Deus quiser, né? O Estado permitir, eu vou me aposentar. Eu tenho esperança que eu vou me aposentar e não sei quanto tempo ainda eu vou viver com a minha aposentadoria, que eu trabalhei 37 anos, né, guardando dinheiro, né, para esse momento chegar, e esse momento está chegando, e eu estou podre, já não consigo mais viajar, já não consigo mais um monte de coisa que eu gostava. Né? Às vezes eu tenho que me esforçar, né? Porque eu já estou podre, a mulherada já acha que eu estou feio demais. Então é difícil, tá vendo? Você trabalhou 37 anos da tua vida para se aposentar, e daí os caras mudam o esquema, aí você... É difícil, tem que provar para o INPS que você já é velho e tem que dar prova de vida e etc, etc, etc. Então, né? Então, eu posso falar muito mais coisas do que vocês nas entrevistas de trabalho. Inclusive, eu posso me dar ao luxo de falar assim: não quero dar aula para esse bando de aluno. Não quero, porque os caras são tudo chato pra caramba. Eu já não tô com saco mais de dar aula. Mas não acontece isso, porque vocês sabem que, cara, eu adoro dar aula. Eu sou um cara que me transformo, né? E sou um ator de uma novela, tá? Onde o meu papel principal é ser professor e eu tenho todo esse entusiasmo que eu estou copiando de um professor aí que ele me imita, mas tudo bem, ele ganha dinheiro, eu não, ele deu aula na USP, eu não, ele já se aposentou e eu não, ele foi campeão e eu não. Mas eu posso falar, então eu não preciso tomar cuidado, tá? Bom, o livro, né? O livro, o cara, o bambambam, né? O cara que é experiente pra caramba, ele, a exemplo de qualquer escritor, né? Ele separa as coisas da maneira que na cabeça dele é um sistema mais lógico para nós, os alfaces, entendermos de uma maneira mais clara, né? Então, ele diz assim, ó, que um sistema de informação
tá? Tem 3 atividades principais que geram informações. Ah, mas César, são só 3, não podem ser 4, eu estou pensando aqui, eu acho que são 5, tá? Na realidade, cara, você pode achar 5, 6, 10, 20, 40, não importa. Por que não importa? Porque o importante, na realidade, é você saber o resultado, né? O resultado das coisas, né? Mas para efeitos de ensino, para efeitos de comparação, né? Que as pessoas fazem entre grupos, né? Então, o livro que a gente adotou aqui são 3 atividades que geram informações, né? Eles dizem que é a entrada, né? A entrada, o processamento, tá? E a saída. Vocês podem estar até assustados e dizendo assim, pô, o César enlouqueceu de vez, esse não é o César. Não, realmente eu acho que esse não é o César. Esse é o professor César de Sistemas de Informação, que é diferente daquele professor César que deu outra matéria para vocês. E vocês estão vendo que sou totalmente diferente daquele outro, porque a matéria é diferente, a abordagem é diferente, até a minha entonação de voz é diferente, porque não sei, não sei. Eu acho que eu estou ficando louco, né? Então, se alguém achar que está errado, pode falar aí que eu volto a ser aquele César diferente, igual o César que vocês conheceram. Porque as novidades, elas nos trazem um certo desconforto, né? E eu não quero trazer esse desconforto para vocês, só que eu já perdi aqui o que eu estava fazendo, né? E eu não quero trazer esse desconforto para vocês, tá bom? Então vamos lá. 3 atividades no sistema de informação que geram informações de acordo com o cara que me apresentou esse texto maravilhoso aqui, tá? Vamos lá. Entrada, que é a captura ou coleta de dados brutos de dentro da organização ou de seu ambiente externo. Ou seja, ele diz que um sistema de informação tem que ter uma entrada. E essa entrada tem que ser coleta de dados brutos, né? Por quê? Porque se eu colher informação, eu vou trabalhar informação dentro do meu sistema de informação e a minha informação final vai ser a derivada segunda da informação primeira. Portanto, eu vou só estar na minha bolha, né? E eu vou estar na minha bolha. Então, se eu pegar informação, já são os dados manipulados. E o que adianta eu manipular os dados que já estão manipulados, né? Não são dados, são informações. Então, talvez não tenha sentido para mim, né? Processamento, ele vai converter os dados brutos, veja bem, né? Alguém pode te enganar, alguém pode te passar informações e falar para vocês que esses são dados brutos, e na realidade não são. Tá? Então, é por isso que a gente precisa entender, porque o cara vai querer enfiar informação em você e você vai olhar e vai falar para o ciclano, meu, isso daqui não são os dados que eu preciso, eu não quero saber a porcentagem, eu quero saber o número de UTI, né? O número absoluto, cara. Eu quero saber o número absoluto de pessoas que morrem nessa jossa de cidade por ano. Dá para você. Não, eu tenho aqui a lista de quantos nascem mortos, quantos morreram de Covid, quantos morreram de ataque cardíaco, Eu não quero isso, filhote. Isso daí são informações que para mim não servem de PN. Tá? O que eu quero é que você me apresente os dados para o meu sistema de informação entender. Daí ele fala assim para você: não, eu não posso fazer isso porque você vai interpretar errado. O quê? Você está dizendo que eu vou processar os dados de uma maneira errada. Não, não é errada, filho. Eu vou processar os dados da maneira que o meu sistema entende, para eu tirar as minhas saídas. As minhas saídas, que podem ser diferentes das suas, porque o meu sistema de informações pode ser um pouquinho mais melhor de bom do que essa porcaria que você está usando. Ah, mas eu tenho aqui uma área de TI inteira para fazer.
Mas tá bom, eu acho legal. Não quero dizer que todos são legumes, todos são alfaces, né? Todos são sei lá o quê. Não interessa, cara. Você tem a tua área de TI, beleza. Mas eu queria saber interpretar as coisas de acordo com o meu processamento, porque eu quero converter os dados brutos numa forma mais significativa para mim. Para mim. Mas se você apresentar a tua análise, alguém vai olhar a minha análise e vai achar que a sua é melhor. Ah, PNB, sabe o que é? Na... Entenderam o que eu quero dizer, né? Tá com medo, filho? Tá com medo de ter alguém que faça melhor que você? Então, desculpa, mas o mundo que nós vivemos é das pessoas que merecem ter significância, né? Então é melhor você não deixar isso acontecer, né? Porque senão a sua significância vai diminuir e você não vai ter o que fazer e daí você vai não sobreviver no mercado, tá? Então eu vejo os sistemas de informação, tá? Tem uma coisa aqui que a gente não vai falar, mas eles estão muito ligados, né? Numa palavrinha que eu vou colocar, né? É, é, confiança, né? Um sistema de informação, além de tudo aquilo que a gente falou, ele tem que ser confiável. A pessoa que está usando tem que ter confiança no sistema, tá? Então, você tem que ter confiança. Você tem que confiar em mim quando eu falo essas besteiras para vocês, tá? Para vocês saírem por aí falando, o professor falou um monte de besteira, mas eu confio naquele baixinho tranqueira barrigudo. Eu confio porque eu acho que ele é um ótimo ator, ele imita outros professores de uma maneira legal e eu gosto dele, então eu tenho confiança nele, né? E eu tô pagando a fã e eles colocaram aquele retardado para dar aula para mim e eu acho que ele serve porque a fã acha que ele serve, alguém na fã confia nele e eu tenho que confiar nele. Se eu não confiar nele, eu abandono e não quero. Então você tem que ter confiança, cara, né? E veja bem, não estou falando fé, estou falando confiança. Tem que ser um sistema confiável. E a saída, então, transfere as informações processadas pelo seu sistema às pessoas que utilizarão a informação, né? Ou até as atividades nas quais serão empregadas esses dados de saída, que são informações. Bonito isso, né? Nossa Senhora, tá? Então, vamos ver se um, uma tabelinha aqui vai talvez ajudar a gente a entender, porque eu estou passando um monte de informação aí para vocês, e é informação mesmo, porque os dados eu que tenho e eu que transformei nas informações que eu estou passando para vocês. Tá? Aí eu peguei o livro e eu tirei uma foto desse negócio aí. Tá? E vamos entender o que é dado e o que é informação aqui. Olha só, eu tenho uma lista de coisas. Vocês não estão lendo aí, mas eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Olha só, eu tenho aqui são produtos de uma determinada empresa que está no almoxarifado, está no supermercado. Eu não quero nem saber o que é isso, tá? Mas eu tenho uma lista de coisas. Essas coisas têm números, tá? Números que representam talvez a ordem delas na lista, tá? E veja bem, detergente Bright 1,29, Café Rio 4,69, Miau Cat 0,79, né? Detergente Bright 1,29. Opa, eu tenho dois detergentes Brights aqui, então já não é a ordem, né? Esse número pode significar alguma coisa, pode significar um código para detergente Bright, né? Porque os caras que trabalham com dados
né, eles gostam muito de colocar códigos nas coisas, né, para ficar mais fácil de manipular depois. E se a gente for e a gente vai entender o que é um banco de dados, vai ficar fácil de você manipular isso se você colocar códigos. Então, o código do detergente Bright é um código 331. O código do café Rio é 863. Bom, tem o country ham, presunto do país aqui, não sei o que lá, ou é um país de porco, né? Não sei o que quer dizer isso. Fury mustard. Mostarda, não sei o que é fury, então procure aí no Wikipedia, aí no tradutor. Ginger root. Nossa senhora, ginger, cara, é aquele negócio que a gente coloca no quentão, né? Como que chama aquele negócio que parece uma batatinha torta, assim? Gengibre, meu amigo. Ginger é gengibre. Aliás, é muito gostoso em alguns outros drinks. Né? Então a gente já está vendo que o cara traduziu, né? O cara pegou um livro em inglês e ele fez o que eu sempre faço, né? Eu pego as coisas lá nas universidades americanas, né? Como dado bruto, e depois eu traduzo e coloco aqui nas transparências para vocês e me faço de ser um cara maravilhoso, inteligente, né? E me vendo assim e ganho dinheiro com isso até eu me aposentar ou até o meu canal do YouTube passar de 1.000 inscritos, que daí eu vou fazer esses cursos maravilhosos aqui e vou ganhar dinheiro por fora. Não quero depender de vocês. Não quero ficar rico. Bom, mas esses dados aqui, ó, vocês estão vendo? É uma lista de algumas coisas, e eu imagino que esse I-29 aqui, por ser importado, deve ser tudo em inglês, então o café tá caro pra cacete. 4,69 vezes 5 dá, nossa, R$ 25, meu, é muita coisa, né? Um café. Né? Mas tudo bem. Passando por um sistema de informação, né? Eu tenho a saída, meu amigo, e a saída já é a informação manipulada para mim. Tá? O que é a informação manipulada? Veja bem, é uma informação que tem um. Dá para apresentar no PowerPoint isso daqui, né? Olha só, eu sei, através dessa informação, que eu vendi 7.156 detergente. Vá lavar as coisas assim lá no inferno, meu amigo. Mas tudo bem, o supermercado aqui, hipermercado, ele não colocou marca aqui, mas eu colocaria. Covabra, Carrefour, para eles me patrocinarem, né? McDonald's não tem detergente, tá? Mas eu quero só patrocínio do bom. Se você não tem dinheiro, não adianta querer me patrocinar, porque eu não me furto a ganhar quirelas. Eu quero só patrocínio do Carrefour para cima, né? Portanto, família Diniz, estou à disposição aí para vocês me patrocinarem, tá? Então, mas isso daqui, essa apresentação, tá? Do jeito que está aqui, ela é informação. Veja bem, o cara pegou dados brutos. Na realidade, essa lista deve ser muito maior do que isso, né? Por quê? Porque se isso daqui for uma lista do que foi vendido, né, deve ter aqui nessa lista 7.156 itens. E eu só estou vendo 2 detergentes Brights aqui, né? E depois ele já fez a soma de todos os detergentes, quanto vale, e daí ele me deu o total de vendas no ano. Ou seja, cara, isso é uma informação. É isso que o seu chefe quer. Ele não quer saber a lista, ele não quer ver de onde você tirou dados, ele quer a informação. Porque baseado nisso daqui, cara, ele vai falar, o pessoal precisa, eles compram muito detergente, então vamos fazer propaganda para vender mais detergente para o cara, ou então vamos inventar um negócio de passar um caminhão jogando sujeira para cima na frente da casa do cara, para que ele possa. Ou então, vamos abrir todos os escapamentos dos automóveis a óleo diesel para passar na frente do cara, para que todas as coisas da cozinha dele fiquem com aquela fuligem preta, e daí ele vai ter que comprar mais detergente, né? Entendeu? Então, uma maneira assim bonita para a gente entender aqui o que o livro está tentando ensinar para nós aqui, né? É que um sistema de informação, né? Ele precisa desses 3 entes aqui, né? Uma entrada, um módulo para processar e uma saída. A gente é engenheiro,
Se a gente é engenheiro, imagina que isso daqui é uma função de transferência, onde você tem uma entrada, tem a função de transferência, né, e você vai convolucionar, olha que termo maravilhoso, isso nessa função de transferência para obter isto. Né, e você conhece muito bem essa função de transferência. Né, porque você que fez, você que comprou, você que configurou, você que. Né? E olha bem que a gente tem relações com o ambiente externo, então isso não é um sistema fechado. A gente tem relacionamento com agências reguladoras. Né? Se o seu sistema de informação trata de dados, agora a gente tem até aquela amaldiçoada, não, veio a calhar, lei de proteção de dados, né? Ou seja, você pode colher dados sobre o César, quanto que mede a barriga dele, quanto que mede o pé dele, quanto que mede a cabeça dele, quanto que mede dele, entendeu? E daí você coloca na lista, não tem problema nenhum, porque eu vou me sentir muito feliz, porque eu confio no Google, eu confio no Facebook e eu confio nas agências reguladoras. Então, a agência reguladora diz que esses dados têm que ser sigilosos, ou seja, o cara pode até fazer coisas adequadas ao meu tamanho de pé, né? E que é maior, assim, deve ser desse tamanho, né? Ele pode fazer coisas adequadas a se encaixar no meu pé, né? Mas ele não pode dizer que aquele pé é meu, né? Ele pode dizer assim, ó, tem um professor da FAM que tem um pé relativamente grande, né? Apesar de ele ser baixinho, né? Então ele tem o pé grande e na realidade esse pé a FAM pode produzir sapatos para o pé do César, mas ele não vai saber que é o César, né? Porque a lei de proteção de dados não permite que o Google fale no meu nome. Mas ele vai falar, olha, tanto ele vai dar informação, ele não vai dar os dados, né? Ele vai dar as informações. Olha, tantas pessoas, 1%, né, dos professores da faculdade tem o pé do tamanho, né? Então você pode produzir, pega o montante e produz 1% que você vai atender a demanda. Entendeu? Acionistas, o cara que manda, o cara que paga, o cara que investe na empresa, é o cara que enfia o dinheiro lá, tá? E esses acionistas aqui, eles também precisam de informações da organização, porque eles querem saber se eles vão colocar mais dinheiro ou menos dinheiro, porque a empresa está indo para frente, está indo para trás ou está estagnada, né? Eles recebem dividendos pelas ações, né? Se for uma sociedade anônima, tá? Os acionistas, eles compram porções dessa empresa lá na Bolsa de Valores, que também trabalha com muitas informações, né? Informações mastigadas para você. E ela diz assim, que o valor do share é a parte, né? O valor da ação dessa empresa aqui deve estar valendo X, e o acionista vai decidir se ele vai enfiar dinheiro ou não. Concorrentes, os concorrentes vão para fazer o quê? Benchmarking, para tentar puxar o teu tapete. Concorrente é a coisa mais horrível que tem na face da Terra, porque morte aos concorrentes, concorrente tem que morrer tudo, porque eu queria ser só eu, monopólio, só eu queria dar aula, e os meus concorrentes, eu quero que eles se explodam, porque eu vivo na minha bolha, e a minha bolha é a bolha que eu vivo, e eu me sinto feliz e alegre nessa bolha. Eu estou parecendo o Clóvis Barros, filho, né? Por que eu estou parecendo ele? Não sei, deve ser uma transmimento de pensação. E para dar aula para vocês, eu incorporei esse cara e eu vou dar aula desse jeito e espero que vocês gostem. Se não gostarem, vá reclamar para o Clóvis. Tá? Então, vão no canal dele e fala assim, tem um professor meu que está tentando imitar você porque ele gostou muito da tua aula de filosofia, você fala muito de Spinoza, e eu adoro Spinoza, e eu gostei da aula de Spinoza, e eu também me sinto muito, né? E eu vou dar aula desse jeito, e eu queria falar foda-se, mas não pode, porque o YouTube corta e me desmonitoriza, mas eu vou falar assim, desculpa, não tem menina na sala de aula, espero eu, deixa eu ver aqui se tem alguém, né, de menina, né? Não tem, não tem, não tem. Então,
foda-se mesmo. Se não tem, foda-se mesmo. E é isso aí que eu quero falar. E não vão me calar, porque eu quero falar foda-se. E eu vou falar foda-se na hora que eu quiser, porque para mim simplesmente não é o sentido, é um sentido figurativo. Né? Eu estou falando no sentido de explodam-se. Né? De que, então é isso aí. Espero que. O Abner está gostando ou não está? Está achando que eu estou forçando a barra? Né? E se não está gostando, também foda-se. Tá de boa, professor, tranquilo. Tá bom. Então, a gente vai interagir com o cliente, né? Cliente eu também quero que foda-se. Não. Cliente não pode, porque cliente é a razão da existência das nossas vidas, né? Porque sem cliente ninguém compra o nosso produto. Então, se vocês não quiserem me ter como professor, eu não vou conseguir vender as minhas aulas e eu vou ficar pobre, né? Então, e se eu der uma aula uma bosta, você vai falar que a minha aula é uma porcaria, né? Porque você tem educação e não fala palavrões, né? Então, você é meu cliente, tá? Mas é o seguinte, cara, na qualidade total teve gente que falou que o cliente é rei e eu quero cortar as bolas do cara que falou isso, porque o cliente não é rei coisa nenhuma. Tem cliente que é melhor você não ter, né? Então, tem cliente realmente que é aquele cliente chato, aquele cliente medíocre, aquele cliente que não deveria ser seu cliente, porque ele só reclama. Cliente que só reclama não tem razão. Não adianta, não tem razão, porque ele não sabe o seu processo produtivo. Então, só reclamar por reclamar significa que ele é um asno. Só isso. Né? E esse cliente, às vezes, é melhor você não ter, mas eu não posso falar isso. Né? Então, eu tenho que falar que cliente é o rei e você tem que fazer tudo na sua organização, porque você depende de clientes. Então, a diferença entre o plural e o singular é que faz a coisa. Você não precisa ter aquele asno como cliente, porque você vai ter 800 outras clientes que são muito melhores que esse, que entendem o valor do que você fala, que entende o valor da informação que a sua empresa passa, que entende muita coisa. E esses vão ser seus clientes. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Bom, tem uma quarta atividade que o cara não falou, né? Mas está aqui, ó, esse feedback, né? Então, esse feedback aqui, cara, é muito legal, porque esse feedback é uma retroalimentação ou uma realimentação para que você filtre os seus dados para conseguir uma saída melhor. Né? E essa alimentação, retroalimentação, pode ser feita no seu sistema de informação de várias maneiras. Né? Aí ele diz, né, ele explica aqui, né, o que é o feedback, né, que é a saída retornada. Puta, que tradução mal feita, tradução muito, né, traduzir feedback retornada, é o retorno da saída, não é saída retornada, né? A determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refinamento desta entrada, para ficar melhor o português aqui. Tá? Eu estou escrevendo um livro, eu tinha que aprender a falar português antes, porque, putz, eu tô geração Paulo Freire, né? Eu participei dessa geração desde o início, né? Apesar de eu ter estudado no Caminho Suave, meu amigo, depois da quarta série, cara, o negócio foi desgringolando, né? O Estado foi perdendo as rédeas e o ensino ficou uma merda e eu não aprendi a falar direito, então eu escrevo mal. Né? Aí vocês me perdoem aí, tá? Os meus livros, eu tô com 2 no forno. Se Deus quiser, eu vou ser best-seller. Eu serei best-seller. Eu vou escrever. Então, é o seguinte, está errado isso daqui o termo, mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer é que a análise e refinamento da entrada é feito através do feedback, que é conseguido nos sistemas de informação por várias maneiras, inclusive você fazer pesquisa de satisfação com o seu cliente, mas aquele asno você coloca como ponto fora da curva. Né? Então, quando você analisa dados, você vai olhar os dados e vai ver que tem uns caras que são ponto fora da curva. Né? Os haters, né? Para eles nada tá bom, a vida tá uma bosta, o país tá uma merda, e daí eles são haters e eles não gostam de nada porque eles são infelizes.
e daí você tem que tratar esses infelizes excluindo-os dos dados, porque se você considerar 1 em 800, considerar 2 em 800, 2 em 1 milhão, ou 20 mil em 1 milhão, ou até 560 mil em 200 milhões, sabe? Para gerar uma informação de medo, uma informação, né? Eu acho que não é legal, com todo o respeito, o respeito às pessoas que eu perdi 3 pessoas da família, e eu fico muito triste com isso, tá? Mas usar isso estatisticamente tem que ser... Você tem que analisar dados, você não pode analisar sentimentos, né? Então, você exclui esses pontos fora da curva, né? E o seu feedback vai ajudar você a refinar, né, os dados. Né? Porque o sistema é seu, você faz do jeito que você quiser. Tá? Fatores ambientais, clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas, interagem com a organização. Isso eu já falei para vocês. Acho que eu gastei uns 15 minutos falando isso, né, nos sistemas de informação. Então, a gente não pode desprover o sistema desse feedback, que é quarta atividade do sistema, que não é definida lá, né? Pode ter uma quinta atividade? Não sei, pode. O sistema, às vezes, você pode criar, né? Tá? Os sistemas também são divididos em dimensões, tá? Então, veja bem, para usar o sistema de informação com eficiência, é preciso entender as dimensões organizacionais, humanas e tecnológicas que os formam. Bom, então essas são aí as dimensões que a gente vê. Tá? Um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas. Então, é assim, a gente usa o sistema de informação para dar solução de problema. E solução rápida, né? Para tomar decisão rápida, né? Resolver desafios da sua organização, para que você fique na frente e para que você tenha um bom desempenho e para que a sua empresa sobreviva e para que você sobreviva. Então, meu amigo, se o seu sistema de informação está desregulado porque você não consegue analisar dados, você só analisa informações. Toma muito cuidado, porque as informações já são manipuladas, são dados manipulados. E nessa polarização ridícula que a gente está vivenciando no mundo, você tem que prestar mais atenção. Então, com isso, né, eu fecho a minha segunda aula, a estilo Clóvis de Barros, né? Mas eu posso também, se vocês quiserem, fazer aulas incorporando o Karnal, né? Ou então o Portela falando do jeito dele. Eu tenho que fazer uns testes aqui para ver se o jeito que ele fala eu consigo falar igual, e ponto. É isso aí, tá? Então, desculpem pelo foda-se, né? Mas eu acho que veio bem a calhar. Eu vou parar de gravar agora essa segunda aula maravilhosa e eu quero adiantar para os meus alunos de internet que talvez, se houver muitas reclamações no meu feedback, eu mude esse meu estilo de aula e passe a adotar aquele estilo xoxo, tonto, fresco, que eu adotei em outras turmas. E também você pode ter exemplos se você vê as minhas aulas aí gravadas. Tá bom? Então, eu vou parar de dar essa aula, gravar, mas continuarei na sala de aula por exatos 8 minutos e 32 segundos. Tá? Então, durante esses 8 minutos e 32 segundos, vocês podem fazer perguntas, caso queiram, né? Porque eu sei que tem gente que está morrendo de fome e gente que não aguenta mais ouvir minha voz e está indo embora. Mas eu estarei aqui